dúvidas surgiram, muitas questões. A primeira pergunta, quando a gente fala do Dynamic Threat Defense, e que tem que ser respondida é o que é e o que não é essa solução do Dynamic Threat Defense tão falada, né? E eu acho que é importante a gente definir o que é, né? O ESET Dynamic Threat Defense ele é um serviço adicional para soluções já existentes da ESET. É um serviço que ele vai agregar uma camada extra de proteção para realizar a análise de arquivos nunca vistos antes em um ambiente seguro. Obviamente, durante a apresentação, nós vamos entrar em maiores detalhes sobre como funciona a ferramenta, como não funciona, mas o ESET Dynamic Threat Defense ele é uma camada extra de proteção, aonde nós, através de um ambiente próprio da ESET na nuvem, realizamos a análise, a execução e a análise de arquivos nunca vistos antes, aqueles arquivos conhecidos como dia zero, em um ambiente seguro. Isso minimizando todo e qualquer impacto que o cliente ele possa ter dentro do seu ambiente produtivo. E o que não é? Também é importante a gente definir o que não é, né? O primeiro ponto, não é uma ferramenta de Endpoint Detection e Response, não é uma solução de EDR. Para isso, nós contamos com a nossa solução do ESET Enterprise Inspector, tá? E é muito importante a gente ter uma visão bem clara de que o Dynamic Threat Defense não é uma ferramenta de EDR, até mesmo para não gerar uma expectativa errada no cliente e até mesmo para que a gente não tenha uma insatisfação pós-compra, né? Pós-aquisição dessa solução, para que o cliente ele não fique insatisfeito. Então, é bom posicionar os clientes de que o ESET Dynamic Threat Defense não é uma ferramenta de EDR, e sim ela é uma camada a mais que gera a proteção na nuvem, como a gente falou anteriormente. É bom salientar também que não é um produto à parte. O ESET Dynamic Threat Defense, como nós vamos ver no decorrer dessa apresentação, é muito simples de ativar esse serviço, não requer nenhuma instalação extra, é uma solução que não requer nenhum tipo de software, não requer nenhuma instalação, é somente uma ativação de um produto dentro do console já existente do ESET Security Management Center. Como que funciona? O ESET Dynamic Threat Defense ele tem as mesmas engines, ele funciona a partir do core, que é a nossa solução de endpoint, né? Então, o ESET Dynamic Threat Defense ele vai atuar nessa camada que detecta um arquivo nunca visto antes, aonde uma amostra ela é enviada à plataforma na nuvem para análise, né? Existiu durante a última sessão algumas perguntas elas foram levantadas e eu vou trazer essas perguntas aqui para serem respondidas nessa nossa classe virtual de hoje, né? Então, uma das perguntas foi em relação ao grau da sensibilidade de detecção que se pode configurar, né? Existem muitos malwares que nem sequer são detectados por análise em tempo real. Isso seria detectado pelo Dynamic Threat Defense? O Dynamic Threat Defense, né, respondendo, o Dynamic Threat Defense ele é uma solução que ele trabalha com inteligência artificial e com a parte de aprendizado de máquinas que já consta dentro do nosso produto de endpoint. Então, essas tecnologias, elas fazem com que a solução do ESET Dynamic Threat Defense traga uma proteção extra numa camada superior à camada produtiva do cliente, detectando essa vulnerabilidade, esse malware, essa ameaça em tempo real, independente da sensibilidade que tenha. Tá? Uma vez que essa amostra ela é enviada à plataforma na nuvem para análise, é gerado um relatório ao usuário e também
os relatórios que são gerados dentro da console de administração, e esses relatórios eles são recebidos pelo administrador, né? Então, são relatórios já padrão, que são recebidos tanto para o usuário, em caso da amostra ela ser maliciosa, ou no caso da amostra não ser maliciosa, também isso vai gerar um relatório lá para o administrador, né? E caso essa ameaça ela seja maliciosa, esse arquivo ele é bloqueado, né? E esse arquivo ele acaba nem chegando para o usuário de destino, tá? Então, como vocês podem ver aí nessa tela, e se vocês aqui, só mais uma dica, no canto superior direito de vocês, tem um botão que se chama Fit, tá? Do lado vocês conseguem ampliar, vocês conseguem maximizar esse slide, e clicando no Fit vocês conseguem fazer com que caiba na tela inteira, né? Então, como vocês podem ver aí nesse gráfico, né? A gente tem aqui a nossa máquina com um agente e com um produto da E7, seja algum tipo de endpoint. Esse arquivo, uma vez que ele chega nesse sentido, acaba sendo enviado, né? Ele acaba sendo enviado para o nosso ambiente, para o nosso ambiente de aprendizado de máquina, né? Que fica na nuvem, tá? E através dos nossos mecanismos de análise comportamental, essa ameaça ela é analisada, né? Ela é analisada através das nossas ferramentas aí de varredura, né? E o resultado, ele, por fim, ele é enviado para dentro da interface do administrador do ER. Foi requer aí algum tipo de abertura de porta de firewall, né? Então, o que acontece? As portas necessárias para que sejam abertas no firewall são as mesmas portas do nosso endpoint, tá? Então, as portas padrões, como as portas 2222, a porta 2223, e toda a relação das portas defaults que são já das nossas soluções ESETs, né? Essa lista de portas ou de direções aí que se deve configurar, elas estão dentro de um knowledge base, dentro de um KB, e vocês podem fazer essa consulta através do help.e7.com, né? Ou através do suporte.e7.com. Não é possível existir aí uma configuração de um Apache HTTP Proxy específico, né? Ele já utiliza os Apaches HTTP Proxy da infraestrutura atual do cliente. Então, caso o cliente ele tenha algum serviço de HTTP Proxy configurado pelo ESMC, é essa configuração que vão ser utilizadas, né? Então, é muito interessante a gente saber como essa solução, como esse serviço funciona e configurar através de uma prova de conceito para poder replicar aí para os nossos clientes, tá? Então, isso tem a ver com alguns dos assuntos que a gente vai tratar nos próximos slides e também na parte seguinte, que segue a parte comercial. Em relação aos requisitos, é muito importante que o cliente ele esteja na V7. Tá? Então, um pré-requisito para que o ESET Dynamic Threat Defense funcione é que o cliente ele tenha o seu endpoint, seja ele um endpoint antivírus ou endpoint security, independente de qual bundle, o ESET Mail Security, File Security, na versão 7. O ESET Dynamic Threat Defense ele é dependente do agente da versão 7
e por isso esse é um pré-requisito. E, obviamente, ter o ESET Security Management Center na CERT, ou seja, não é compatível, é uma solução que não é compatível com o ERA ou com as versões anteriores. É somente compatível com a V7. O que é necessário? Uma vez que seja adquirida a licença do ESET Dynamic Threat Defense, é necessário criar uma conta dentro do EBA, do ESET Business Account, né? Lembrando, mais uma vez, que o ESET Business Account ele vem substituir o ELA, o License Administrator, né? Então, os novos clientes eles já devem ter o cadastro da sua licença realizado dentro do EBA, e gradativamente o ELA ele deixará de existir. Uma vez que essa conta ela é criada dentro do EBA, é necessário importar as licenças lá dentro do EBA. Né? Então, para quem já está familiarizado, ou até mesmo para quem não está familiarizado, eu recomendo que você crie uma conta de teste dentro do EBA, eba.e7.com, e faça esse teste. Uma vez logado lá dentro, você vai ter a aba de licenças, importe as licenças dentro do EBA. O seguinte passo é sincronizar o ESET Security Management Center com o EBA. Inclusive, no vídeo anterior que nós falamos do ESET Dynamic Threat Defense, existe um vídeo. Esse vídeo ele tem 6 minutos e ele mostra o passo a passo, tá? A parte de importação das licenças e como realizar essa sincronização do ESMC com o EBA. Uma vez que as licenças já estejam sincronizadas dentro do ESET Security Management Center, basta executar uma tarefa de ativação a partir aí do ESMC. Né? Então, é algo bem simples, essa parte dos requisitos é algo bem simples, né? E vocês vão poder ter essa visão que vocês estão vendo aí nesse slide. Essa visão, ela demonstra qual o produto que está licenciado dentro daquele ESET Security Management Center, né? Nesse exemplo, nós temos o ESET Dynamic Threat Defense para o endpoint e para o File Security. Mais para frente, a gente vai ver que, tecnicamente, vão vir dois produtos, duas soluções dentro das licenças, né, do Dynamic Threat Defense, e que vocês vão entender como se realiza essa ativação. Existem algumas outras perguntas que foram feitas na nossa classe passada que eu gostaria de trazer aqui nessa classe para que todos tenham uma visão. Né? Se o licenciamento do ESET Dynamic Threat Defense ele está vinculado com o ESET Mail Security ou com o ESET para Exchange. Tá? Não está necessário, a resposta é não está necessariamente vinculado, né, ao ESET Mail Security. O cliente ele pode ter um endpoint security, tá? Qualquer endpoint security ou um file security, que pode ativar o serviço do ESET Dynamic Threat Defense. Então, ele está vinculado com o ESET Mail Security porque ele funciona também com o ESET Mail Security, mas não somente com o ESET Mail Security. A outra pergunta que foi trazida é se o ESET Dynamic Threat Defense ele funciona com a versão do ESET Security Business. A resposta é sim. Tá? É possível ativar o Dynamic Threat Defense a partir do ESET Security Business. Uma outra pergunta, e essa pergunta é muito boa, é em relação à integração com o console do ESET Cloud. Hoje, o ESET Dynamic Threat Defense ele não é compatível com a nossa solução em cloud. Então, não é possível integrar o ESET Dynamic Threat Defense com o ESET em cloud. Tá? Teve uma outra pergunta em relação à diferença entre a detecção que se faz na solução
com base na reputação do LiveGrid e o EDTD. Bom, como vocês todos sabem, o LiveGrid ele é o nosso sistema de reputação em cache, né? O LiveGrid ele alimenta toda a base de assinaturas do nosso endpoint. O diferencial do ESET Dynamic Threat Defense é que o EDTD ele traz uma camada extra. Então, não é necessário que a ameaça ela chegue no endpoint do cliente, na infraestrutura ativa do cliente e na infraestrutura produtiva do cliente. Essa camada extra ela vai proteger o cliente um passo antes que essa infecção chegue no seu ambiente produtivo. Outra pergunta em relação, pode enviar uma amostra de um arquivo manualmente a partir do ESET Security Management Center? Sim, é possível enviar manualmente e a gente vai passar por um slide que fala sobre isso. Né? Vamos voltar um pouquinho na parte de habilitação do serviço. Né? Habilitar o serviço é algo muito simples. A gente precisa habilitar o sistema de reputação juntamente com o ESET LiveGrid, habilitar o sistema de feedback no ESET LiveGrid, habilitar o ESET Dynamic Threat Defense. Aí muitos de vocês me perguntam, nossa, isso é complicado de fazer? Qual que é o grau de dificuldade de realizar essa habilitação desse serviço? Essa próxima tela ela mostra para você que não é nada difícil. Essa configuração ela é feita dentro do console do ESET Security Management Center. São 3 opções que estão uma abaixo da outra, aonde basta ativar essas funcionalidades. Uma vez que a licença seja adquirida do ESET Dynamic Threat Defense, basta ativar esses 3 flags para que a solução ela já esteja funcional. Em relação à configuração, é possível configurar, até mesmo a maioria dos nossos clientes, eles trazem um ponto bem específico em relação à privacidade dos dados. Né? Então, um cliente que ele está preocupado em ter uma camada extra, aquele cliente que já possui um nível de maturidade em relação à segurança da informação, ele possui também preocupação em relação à confidencialidade dos dados. Né? Então, o cliente ele entende a necessidade de se enviar uma amostra de arquivo ou um arquivo inteiro para o ambiente em nuvem da ESET, mas ele não quer compartilhar esse arquivo com a ESET. Ele quer que a ESET analise esse arquivo para as vulnerabilidades que existem nele, para as infecções que existem, mas ele não quer que a ESET tenha conhecimento do que contém esse documento. E até mesmo pela LGPD, ele nem pode compartilhar esses tipos de dados conosco. Então, por isso, pensando nesse nível, nessa sensibilidade que nós devemos ter com os dados do cliente, é que existe a possibilidade do cliente configurar dentro de um flag a opção de apagar os arquivos dos servidores da ESET. Existem clientes que possuem uma flexibilidade um pouco maior, onde ele não tem essa preocupação tão notória, né? E é possível configurar que esse arquivo ele vai estar durante 7 dias disponível para a ESET fazer suas análises. Não que a análise leve tudo isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente em relação ao tempo de análise, mas é possível configurar para que os arquivos sejam apagados imediatamente após a análise, 7 dias após a análise, 15 dias, ou o valor padrão que é 30 dias após a análise. É possível também criar tipos de exclusões. Então, o cliente ele configura o ESET Dynamic Threat Defense para fazer o escaneamento de arquivos que estejam em um local dentro da rede. Vamos supor um arquivo, uma pasta compartilhada de algum departamento funcional. Né? Então, ele pode colocar que
dentro dessas pastas, os arquivos que serão enviados para a nuvem, para análise em nuvem, são aqueles arquivos no formato de XLS, são aqueles arquivos no formato doc, tá? E todos os outros arquivos farão parte dessa exclusão. Um outro parâmetro que é possível fazer uma configuração é em relação ao tamanho máximo da amostra, né? Os arquivos hoje, eles possuem muitas vezes um tamanho bem considerável e o cliente ele não quer disponibilizar toda a informação que está dentro desse arquivo. Então, ele consegue configurar o tamanho máximo da amostra, como ele quer enviar 32K, 64K, que é uma amostra bem pequena desse arquivo. Isso já é suficiente para que a análise ela seja feita. Em relação a funcionalidades e aos requisitos, eu tenho algumas outras perguntas que foram coletadas na nossa classe virtual passada, que é em relação aos requisitos. Quais são mandatórios? Então, como eu disse anteriormente, os requisitos mandatórios são o cliente ele possuir o endpoint na versão 7 e possuir o ESMC, Set Security Management. Tá? Uma outra pergunta é que tipo de ataques são detectados, né? E quais os sistemas operacionais eles são compatíveis. Hoje, todos os tipos de ataque, seja ele por malware, por ransomware, ou simples file coder, alguma coisa do tipo, esses são os ataques que são detectados, né? E hoje, os sistemas operacionais compatíveis são aqueles sistemas operacionais compatíveis com os nossos produtos de endpoint, ou seja, nós somos multiplataforma, nós somos compatíveis com Mac, com Linux, com versões Windows, então todos esses sistemas operacionais eles são compatíveis. Quando a gente fala, isso tem a ver com a próxima pergunta, né? Em que tipos de plataformas são realizadas as provas nesse arquivo malicioso? São realizados esses testes, né? A pergunta é se é realizado em cima de uma plataforma Windows, Linux, um iOS ou um Android. Dentro da nossa infraestrutura, hoje nós temos uma infraestrutura bem grande que dispõe de servidores Windows, Linux e macOS e são realizadas as provas, são realizadas as execuções nesses sistemas operacionais, tá? Ainda não são realizados dentro de iOS e de Android até mesmo, porque o EDTD ele não está disponível aí para essas plataformas. Então, dando continuidade aqui nos nossos slides dessa classe virtual, o que a gente vê? A gente vê que o EDTD ele faz uma ação logo após a detecção, tá? E isso é possível configurar essa ação dentro da console, né? Ou seja, fazer um tipo de configuração que vá apagar esse arquivo e que vá enviar um e-mail de notificação ao usuário e aos administradores, né? E em relação ao tempo de espera máximo para análise, hoje o nosso SLA ele é de 5 minutos a 1 hora, tá? Para retornar essa informação. O que acontece na realidade é que os arquivos eles são executados, analisados e uma resposta ela é dada em menos de 5 minutos. Tá? Esse é um fato dentro dos nossos estudos, a gente já comprovou isso, que o tempo de resposta médio para execução e análise de uma ameaça em dia zero, ele é em torno de 3 minutos. É um processo automático, né, onde são analisados todos os e-mails e os arquivos descarregados da internet, ou arquivos que são copiados, ou que são criados. Essa amostra ela é enviada para análise
e esse e-mail ele é retido. Os resultados eles são compartilhados com os computadores. Tá? Um, a máquina do usuário X, ele tenha feito uma detecção e, através da configuração do EDTD, a máquina do usuário Y também já vai saber que aquele arquivo ele é um arquivo que contém uma infecção. É possível eu configurar o processo para que seja enviado também de forma manual, né? Ou seja, se o cliente dessa empresa ele tem alguma dúvida sobre a consistência de um arquivo, é possível com que ele faça esse envio desse arquivo de forma manual para ter essa resposta em tempo real. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de comercialização agora, tá? Para essa parte, eu tenho aqui do meu lado a Michele, porém, eu gostaria de fazer uma breve introdução, né? Para que vocês tenham em mente como dimensionar um projeto do ESET Dynamic Field Defense, né? O ESET Dynamic Field Defense, o EDTD, ele deve ser cotado através dos números de usuários, né? Levando em conta que existem diferentes tipos de licença que o cliente ele pode fazer também na parte do endpoint. Então, tem aquele cliente que tem uma versão mais básica do endpoint, onde ele tem um endpoint instalado para cada um dos usuários. Esse cliente ele vai cotar por endpoint, por número de usuários, mas também existem aqueles clientes que fazem uma proteção através do Mail Security, né? Então, daí a gente passa a contar pelo número de caixas de e-mail, né? Lembrando que o Mail Security, uma vez cotado, é entregue o número de licenças a ele, né? 1.2 número de licenças, o mesmo acontece aqui para o Estado. Então, agora, a Michelle ela vai se juntar a gente e ela vai começar com uma parte muito especial da apresentação, que é a mensagem que vocês devem passar para os clientes potenciais. O primeiro passo, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça do cliente, tá? É que ele não é um produto à parte, como o Marino falou no início do classe, tá? Ele é uma camada adicional de segurança. E o que acontece? Através da tecnologia que hoje nós temos, que é a tecnologia de sandbox, que ela faz a detecção na nuvem, ele te dá aí a possibilidade de detectar aí a ameaça no dia zero em menos de 5 minutos. Referente às políticas comerciais, tá? O Dynamic é comercializado por usuário, como vocês já sabem, e dentro do EDTD, ele já tem aí dois pacotes, tá? Tanto a questão do endpoint mais o File Security, que é o Dynamic Threat Defense para esse tipo, também como o Dynamic Threat Defense para Mail Security, tá? Que aí acaba caindo também naquela questão dos 20%, tá? Quando vocês forem cotar para a questão do E7 voltado aí para o meio security, o E7 Security Business, para o Dynamic Threat Defense também é a mesma política, tá? Você tem aí 20% a mais para a utilização. E é legal também saber, como a Michelle colocou, né? Uma vez que o cliente ele faça o licenciamento do EDTD, ele vai receber uma chave, né? Essa chave, lembre-se que ele vai ter que incluir dentro do EBA, do Business Account, do set Business Account, e quando ele sincronizar com o ESMC, ele vai ver essas duas opções. Então, dentro do pacote, vão ser incluídos os dois produtos, tanto o EDTD para Endpoint File Security, quanto o EDTD para o Mail Security. O que ele vai utilizar, ele pode distribuir, seja de forma uniforme ou não a utilização dessas licenças.
políticas, tá? Na questão dos descontos, ele continua, tá? A questão do desconto de governo, para a questão da educação e também para ONGs, a gente consegue trabalhar com a mesma margem de desconto que hoje trabalhamos com os endpoints, tá? Existe o desconto por volume também, como vocês já sabem. Quanto maior a quantidade de licenças adquiridas, menor o valor. Inicialmente, o E7 Dynamic Truth Defense, ele é para clientes acima de 250 licenças, ok? Abaixo disso, projetos abaixo dessa quantidade, vocês precisam solicitar a aprovação da E7. Existe a possibilidade de a gente entrar num negócio menor que 250? Existe, mas por favor, entre em contato com o seu gerente de canais. Bom, como identificar as oportunidades de mercado? Eu acho que o primeiro passo é nós vermos os clientes que a gente já tem. Olhar a base instalada de cada um de vocês, tá? E verificar, analisar quais desses clientes estão na V7. Porque, reforçando, o Dynamic Truth Defense só funciona na V7, tá? Um outro momento bem bacana para vocês oferecerem a questão do Dynamic é no ato da renovação dos endpoints, tá? O legal seria você chegar nesse cliente 3 ou 4 meses antes para que a gente consiga evangelizar a ideia dessa camada de proteção nova para o cliente, tá? E para que você dê esse período de degustação para o cliente, tá? Se você tiver algum caso assim, que o cliente está para renovar dentro de 3 ou um período maior, ofereçam a POC do Dynamic, tá? O Marino está aqui para acompanhar, se for necessário, mas aí os nossos distribuidores atuais já estão totalmente capacitados também, tecnicamente e comercialmente. E a oferta para novos clientes, tá? Sempre incluindo as propostas dos novos clientes que aparecerem, é claro, acima de 250 licenças e abaixo, pedindo autorização para E7, uma proposta já incluindo o Dynamic e ofertar a POC junto, para que o cliente veja a solução funcionando. Pessoal, e até uma coisa que eu sempre gosto de comentar, tá? Aí eu vou aproveitar os meus dons artísticos e vou desenhar aqui nessa apresentação para vocês. Vamos imaginar o seguinte, hoje vocês conseguem ver o que eu desenhei, né? Um retângulo. Tá? Vamos imaginar o seguinte, lá em 2018, o cliente ele fez essa compra, né? Ele fez essa compra, que é uma compra onde ele gastou 100. Tá? Eu não estou colocando números, não estou colocando moeda, não estou colocando nada disso. Vamos falar em 100 unidades. Então, o budget do cliente, ele em 2018, para a parte de segurança, foi de 100. Então, ele investiu 100 moedas em um projeto onde ele adquiriu a nossa solução de endpoint, né? Aí chegou o ano de renovação, né? 2019, esse cliente ele tem que renovar. Teoricamente, quando o cliente ele for adquirir essa licença, ele vai ter o valor de 70, né? Para adquirir essa licença. O valor da renovação é 70% do valor em relação ao que foi adquirido no ano passado, obviamente atualizado, né? Agora, nenhum cliente possui um budget menor do que o ano passado, tá? Então, o Dynamic, ele entra exatamente nessa fatia. Isso gera uma oportunidade para, além de agregar o valor, a gente consiga manter investimento do lado, ou seja, vai ser uma renovação que vai ter um custo 70% em relação ao ano passado, mas que nós conseguimos compor um valor para chegar no mesmo valor do ano passado, obviamente corrigido, 100%. Tá? Então, essa é um grande gancho que a gente deve aproveitar nesse momento de renovação. O Eduardo ele colocou uma pergunta aqui, se o licenciamento ele é realizado por usuário, como fica quando a estação de trabalho é compartilhada com mais colaboradores, uma vez que o endpoint é instalado
uma única vez no dispositivo. Edu, existe uma grande diferença, né? Quando a gente fala usuário no Brasil e na Argentina a gente fala equipos e em inglês são nodes, né? Então, o nosso licenciamento ele é por node, ele é por nó, tá? Então, independente, ele é licenciado por máquina. Basicamente é isso, por equipamento. Então, independente se essa é uma máquina, por exemplo, de um call center, onde essa máquina ela trabalha 24/7 e existem ao menos 3 usuários por dia utilizando, o endpoint que vai estar nessa máquina é uma licença e uma licença do EDTD.